Madonna. Madonna mia. A minha nona sempre falava essa expressão em italiano. A mãe do meu pai falava meio italiano, assim, dentro de casa, e eu sempre ouvia ela falar a expressão Madonna mia. Toda vez que eu vejo um homem hétero, um marmanjo, falando mal da Madonna, seja de que âmbito qual for, que a música é ruim, que ela é vagabunda, que ela parece uma mulher vulgar, seja lá do que for, eu só consigo pensar naquele tipo de homem fracassado amorosamente, em primeiro plano. Aquele cara que não consegue pegar a mulher que ele quer, que tem um papo péssimo, que é babacão. Esse é o primeiro momento. O segundo, eu sempre consigo imaginar um cara muito fracassado. Um cara que teve vários sonhos, quis muitas coisas e não conquistou nada. Em terceiro, eu sempre penso num homem que odeia muito mulheres. E eu não tô falando de sexualidade, tá? De homens que não se atraem sexualmente por mulheres, ou seja, gays. Pelo contrário, os gays amam as mulheres. Eles comemoram as vitórias das mulheres. Eu tô falando de homens que odeiam mulheres por conta de sua posição, por conta de seu destaque, por conta de suas conquistas. São aqueles homens que não celebram vitórias de mulheres por hipótese alguma, porque para eles, as mulheres não podem ter mais destaque que os homens na sociedade. Esses homens têm um nome, eles se chamam Red Pills. Solta a vinheta. Olá, belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, boneca patinadora do gelo, a Lu bate-palminha deste canal Biquarentona, onde a gente comenta tudo aquilo que nos convém. Já deixa seu like, segue o canal aqui de baixo, tem o Pix e o Apoia-se. É muito importante que você escolha uma das formas que você possa ajudar o canal para que a gente possa fazer vídeos a semana inteira. No Pix a graninha que você puder, no Apoia-se a graninha que você puder todos os meses e a gente faz vídeos muito bacanas. Não esquece, segue a gente lá no Instagram, a gente precisa crescer e chegar a 100 mil inscritos. E vamos de vídeo. Hoje nós vamos reagir a um vídeo do Matheus Copini. Quem é o Matheus Copini? Ele é um homem que tem um canal muito grande no YouTube, muito bem sucedido, de quase 1 milhão de inscritos. No Instagram ele tem mais de meio milhão. E ele é um criador de estratégias capitalistas para que você faça dinheiro. Se fosse só isso, tudo bem. Mas no momento em que ele produz os vídeos dele, o conteúdo dele, ele não foca somente naquela história do coach, sabe? De faça 6 em 1, não sei quanto, e ganhe muito dinheiro, eu criei o alfa, não sei o que, blá blá blá. Aqueles cursos que aquela galera compra achando que vai ficar rico, geralmente quem cria esses cursos são caras que não têm qualificação absolutamente nenhuma. Eu já procurei o Matheus Copini em absolutamente tudo aqui. Não vi graduação, não vi pós, não vi doutorado, não vi mestrado, não vi currículo Lattes, não vi uma formação acadêmica em absolutamente nada. Mas ele vende inteligência, estratégia, enfim. Mas esse não é o problema, porque isso parece aquela coisa do tigrinho, né? Os caras vão lá, anunciam e vai lá e faz quem quer, compra quem quer, joga quem quer. É que toda vez que ele vai fazer uma pauta, ou quase toda vez, ele mistura questões de identidade, questões políticas, e aí ele ataca pessoas da diversidade da comunidade LGBT ou mulheres, como ele vai fazer nesse vídeo aqui. Esse é só um dos vídeos que a gente vai assistir. Vamos lá assistir o Matheus Copini falando sobre a Madonna. Essa expressão ela quer dizer tipo assim, Nossa Senhora, né? Inclusive a tradução literal da palavra Madonna em italiano significa Nossa Senhora, como uma expressão tipo assim, Nossa Senhora. E a tradução não literal, o significado do termo Madonna, significa Virgem Maria. É a Virgem, é a mãe de Jesus no simbolismo, que ela quis pegar isso, achou que seria polêmico e funcionou para que ela tivesse uma longa carreira, né, que está aí, não sei quantos anos, né? Tá, vamos lá deixar uma coisa bem clara. Ela não pegou isso pra criar impacto, pra criar uma longa carreira. O nome da Madonna é Madonna Louise Verônica Ciccone. É o nome da certidão de nascimento dela. Ela não pegou isso pra fazer um buzz, achou que isso era uma coisa sagrada. Inclusive, deixa eu te dizer, a mãe da Madonna se chama Madonna também. Olha o nome dela aqui. Madonna Louise Fontin, que é o mesmo nome da Madonna. E o pai, que tem descendência italiana, se chama Silvio Anthony Ciccone. Olha que coisa louca, né? Ele tem descendência italiana, casou com uma mulher que tinha nome de descendência italiana e colocou o nome da filha igual ao nome da mãe. Tanto que a Madonna, quando era criança, era chamada de Little Noni, pra diferenciar a Madonna Louise mãe da Madonna Louise filha. Você não fez a pesquisa básica, Matheus, e aí acaba passando um pouquinho de vergonha na internet, porque isso tá na Wikipedia. Acabei de checar, na certidão de nascimento da Madonna. Já tá uma véia,
fazendo sucesso e sendo intitulada a rainha do pop. A gente tem muitas questões etaristas aqui, né? É uma véia sendo intitulada a rainha do pop. Vamos lá. Geralmente esses red pills, esses caras, né, que se sentem superiores a mulheres, eles odeiam mulheres velhas, porque eles acham que as mulheres têm que ser sempre muito novas, como se eles não fossem envelhecer. Inclusive, ele não é novinho aqui não sei a idade do Matheus, eu também não quis pesquisar, mas é uma véia fazendo sucesso. Isso é inadmissível para esse tipo de homem. Mulheres velhas não podem fazer sucesso. Não é louco isso? É uma véia fazendo sucesso. Porque uma mulher velha não tem esse direito. Uma mulher velha de 65 anos não tem o direito de fazer sucesso, de ser bem-sucedida, de ganhar grana. Estão sentindo aí o cheirinho de... ela não se intitulou Rainha do Pop. Quem deu o título de Rainha do Pop pra ela foi a revista Rolling Stones, a maior revista especializada em música pop do planeta Terra. Fez muito sucesso, mais do que faz hoje, né? Hoje é só meio que uma nostalgia e ninguém liga pra ela, na verdade. Liga sim, viu? Galera, liga muito, porque ela veio aqui numa praia no Rio de Janeiro fazer um negócio de um show aí com música véia. Pegou as músicas véia dela tudo, não lançou nada de novo. Pegou as músicas véia dela tudo. Nostalgia, sabe? Aquela coisa de nostalgia. Meteu um palco ali no Rio de Janeiro, ganhou milhões e milhões e milhões de dólares de um banco, fez um show e arrastou 2 milhões de pessoas pra praia. 2 milhões de pessoas pra praia. Tô achando que ela não vive de nostalgia não, hein? Será? Mas se tu for pesquisar sobre a Madonna, tu vai perceber que toda a carreira dela, né, que ela foi tipo assim uma Lady Gaga da outra geração, que pegava muitos elementos visuais pra chamar atenção, e muitos desses elementos têm a ver com teorias de conspiração, religião, tanto na performance do show, quanto na vestimenta, nos elementos simbólicos, nas músicas e nas capas dos álbuns, nas roupas, sempre tem um simbolismo meio ocultista, meio religioso, seja para provocar, ou seja para te deixar pensando. Eu acho muito legal essa análise dele sobre os símbolos religiosos na carreira da Madonna. Só quero fazer um adendo aqui como fã, tá? Lady Gaga não se valeu dessa mesma estética. Lady Gaga se vale de uma estética artística muito mais melhorada, muito mais pesquisada e aprofundada do que Madonna. Madonna, em sua época de auge, ali nos anos 80, sim se valeu dos símbolos, se valeu dessa pesquisa aí religiosa pra fazer a confusão dela, fazer o buzz e os protestos. A Lady Gaga não. A Lady Gaga pesquisou história da arte, história da música, história da moda e construiu estéticas baseadas nisso mesmo. Álbuns pra gente ver. Madonna são álbuns pra gente escutar, curtir a música. E Lady Gaga são álbuns pra gente curtir a música, mas também muito mais pra gente ter os visuais, pra gente sentir a sinestesia e a estética da música dela. Mas acho que ele não entende muito sobre isso, porque acho que é muito avançado, é muito elevado para a compreensão dele. Inclusive tem um outro vídeo aqui que ele diz que ele é muito burro, em que ele fala sobre QI, e a gente vai olhar esse vídeo mais tarde. Será que tem alguma coisa aí? Ou será que ela é só um negocinho aí que faz show? Tanto que os questionamentos sobre a Madonna, se ela tem uma coisa a mais, uma coisa oculta, em quem ela é e com quem ela se conecta, já foram questionados nela há muito tempo, né? Já vem questionando, as pessoas já vêm questionando ela por causa do simbolismo há muito tempo. Será que essa Madonna, ela é ocultista, ela pratica alguma forma de bruxaria, ou ela tem ligação com os donos do mundo? Será? Quem são os donos do mundo? Será que ela tem uma ligação com os donos do mundo, gente? Na minha opinião, os donos do mundo, tá, são Beyoncé e Jay-Z. Ela tem uma ligação porque ela deve ser best deles, inclusive ela deve falar no WhatsApp. Mas ele deve estar falando de outros donos do mundo aí que eu não sei quem são. Inclusive, nesse outro vídeo dele que a gente vai assistir, ele fala aí de uma Matrix, que a gente vai... tentar entender aí o que é a Matrix dele. Ele é bonito, né, gente? Fala bobagem, mas ele é bonitão, tem uns pernão. Inclusive tem um outro vídeo dele que ele tá encostado assim no carro, que ele faz questão, assim, de usar um short que fica aparecendo a pirouca dele ali, marcando assim. Mas ele é bonitão mesmo, assim. Eu gosto do estilo, mas só se fosse no sigilo. Eu não sei. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita muito em tudo que lê. Gosto de questionar muito, mas também gosto de enfeitar o vídeo para que ele fique aqui uma coisa que fique ecoando na tua mente por muito tempo, né? E tu pense mais sobre o assunto, aí fica a teu critério. Senhores, bem-vindos a mais uma conversa com o Copini. É claro que nós temos que falar sobre a Madonna, justamente eu tenho que falar sobre ela, porque eu estou presenciando de perto aqui a catástrofe das enchentes do Rio Grande do Sul. Isso está sendo muito revoltante para nós. Eu já vou te dizer por que isso é revoltante e o que isso tem a ver com o show da Madonna.
Nada. Não tem absolutamente nada a ver com o show da Madonna. Foi uma grande falácia essa questão de associar as catástrofes do Rio Grande do Sul, que afetou milhões de pessoas, que foram muito sérias, muito graves, com o show da Madonna. O show da Madonna já estava marcado, ele estava programado, pensado há meses e meses, ele só foi divulgado naquela data. E quando as catástrofes aconteceram, foi mera coincidência em que o show acontecesse no mesmo instante. Vale lembrar que o show da Madonna é uma realização da iniciativa privada, única e exclusivamente da iniciativa privada. E a interferência do governo do estado nesse show, ela é uma interferência mandatória, ou seja, compulsoriamente o governo precisa prestar suporte estrutural para receber o show, que vai gerar muitos milhões de reais para este estado, para essa capital, sobretudo vai gerar empregos e trabalhos indiretos. É obrigação do estado dar suporte, mas a iniciativa foi completamente privada. Não veio dinheiro do governo federal para fazer o show da Madonna, não veio dinheiro do governo do estado para fazer show da Madonna. O dinheiro do estado foi utilizado para a segurança das pessoas ali, para receber o show dentro daquela estrutura. Isso é obrigação do estado. Portanto, a realização do show não afeta em nada o suporte em que o estado, todos os estados, as prefeituras, os governos e o governo federal precisam demandar para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele é do Rio Grande do Sul, obviamente que ele ficou muito balançado, muito mexido com tudo que aconteceu e está acontecendo no estado dele, mas ele deveria ter a consciência de que a culpa do que aconteceu com a população do Rio Grande do Sul é do governo atual, é do Eduardo Leite, é da prefeitura, que ignorou completamente todas as demandas de equilíbrio ambiental, todas as demandas de proteção ambiental que o estado deveria fazer nos últimos anos e não tem feito. Estou aqui no meio da rua, estou gravando esse vídeo de madrugada. Olha minha pantufinha, coisa mais bonita, meu Malibu, coisa linda, e este casaco é do meu pai. Tô parecendo um tio do Zap, né, por conta do casaco do meu pai. Como tu sabe, né, eu tô ilhado, sem acessar as minhas roupas, a minha casa, então tô na casa dos meus pais usando a roupa dos meus pais. Você parece um tio do Zap pelas bobagens que você fala na internet, e não por conta desse casaco da pantufa, que tá bonitinho, tá? Eu gosto desse estilo. Inclusive, todos nós sentimos muito por todas as pessoas que ficaram ilhadas em lugares que não eram as suas casas no Rio Grande do Sul durante a crise das enchentes. E como a Madonna sempre foi essa pessoa polêmica, questionada sobre ela ter alguma ligação com essas teorias de conspiração ou não, ela meio que se aproveitou disso, né? Ela se aproveitou dessa imagem que ela tem, seja para ganhar um hype ainda maior, porque tem muita gente questionando se isso é real ou não, ou de fato ela tem alguma ligação com isso e isso existe, né? A Madonna tem uma música que se chama, o título da música é Illuminati, Illuminati. Eu vou ler a letra pra ti, só a título de curiosidade, não estou querendo insinuar absolutamente nada. Ó, gente, pra deixar claro, a Madonna é católica, tá? Ela não é católica mais católica, ela é cristã. E ela percorreu por diversas outras religiões cristãs, judaico-cristãs, a fim de pesquisar conteúdo para as suas canções e suas inspirações. Obviamente que toda a estética religiosa que a gente vê nas turnês da Madonna, e não foi pouco, tá? Foram muitas turnês que tinham estética religiosa. Aliás, eu acho que quase todas. Até mesmo as que não tinham nada a ver com religião, ela colocava um pouquinho. É porque ela faz uma crítica à Igreja Católica, ela faz uma crítica às religiões cristãs, especialmente às religiões cristãs que historicamente são opressoras. Agora imagina se você tem que criticar uma religião e usar uma estética que não é a da Igreja Católica. Cara, ia ficar uma coisa horrorosa. Imagina você usar a estética dos neopentecostais. Essas roupas horrorosas, essas danças. Não dá, né, gente? Vamos combinar que para fazer arte, para fazer música, com crítica, com polêmica, a estética cristã é muito, muito mais legal. Não é Papa ou Rihanna, Rainha Elizabeth ou Kanye, só gente boa. Não são pentagramas ou bruxaria, percebe o simbolismo dela. Não são triângulos ou montes de dinheiro, magia negra ou gaga, Gucci ou Prada. Montado no bezerro de ouro, para quem não sabe, bezerro de ouro é aquela simbologia da Bíblia, né, que o bezerro de ouro ele significa adoração a um falso Deus, né? A uma coisa mais ou menos assim. O olho que tudo vê está te observando esta noite. Isso é o que? Verdade e luz. Luz, né? Lúcifer, aquele que traz a luz. É como se todo mundo nesta festa estivesse brilhando como um Illuminati. Illuminati ou iluminado, né? Aquele que traz a luz também. Você fica aí pensando por conta própria, não estou ensinando nada, só estou lendo uma letra aqui no site letras.com.br.
Imagina que ele não tá insinuando nada, ele faz gestos com a mão, daí ele tem umas entonações vocais, ele não tá insinuando absolutamente nada. É uma letra de uma música muito legal que fala de diversos símbolos, em que ela mistura diversas religiões, inclusive uma música muito bonita, mas não foi um hit, não foi nem single, eu acho, que desse disco. Deixa eu ver de que disco é pra vocês fazerem essa pesquisa aqui. Illuminati, Madonna. Eu acho que é do Rebel Heart. Ah, eu sou fã de verdade, hein? É do Rebel Heart. É uma música muito legal, sim, não foi o single, mas é uma música incrível. É o esclarecimento que começou tudo. Os pais fundadores escreveram isso na parede. Olha, talvez ela esteja insinuando aqui as pedras da Geórgia, né? A grande revolta das pessoas, né, em cima da Madonna agora, é porque, de fato, o Rio Grande do Sul ele sofreu uma catástrofe e aconteceu o show da Madonna. Tá, vamos deixar claro que não tem grande revolta das pessoas contra o show da Madonna. Tem revolta de homens extremistas de direita que quiseram incutir na Madonna um problema que é um problema de saúde pública, um problema do governo do Rio Grande do Sul, da prefeitura, é um problema da natureza, da humanidade destruindo a natureza, não teve nada a ver com a Madonna. Vocês que quiseram incutir isso, então só vocês estão revoltados com isso porque ninguém mais na face da Terra estava preocupado com essa história, tá? Só vocês. E foi um show gratuito. E como eu estou observando essa catástrofe de perto, hoje à tarde tirei um tempo para levar alimentos e materiais de limpeza para fazer um trabalho voluntário numa cidade vizinha que foi toda alagada, toda não, bairros todos alagados e pessoas desabrigadas. Eu estou vendo isso de perto. Eu participo de grupos de WhatsApp que estão em busca de ajudar as pessoas das cidades mais críticas e eu vejo de perto, por exemplo, assim, um caminhão se deslocando 600 quilômetros para levar alimento e ele simplesmente não pode passar nas estradas, os helicópteros tendo que decolar para salvar as pessoas e o exército diz, olha, não pode decolar, não tem céu para decolar, não tem teto para decolar, tá chuvoso, tá não sei o quê. É muita coisa que deixa a gente bem irritado, né? Enquanto tem crianças gritando, berrando de desespero no telhado de suas casas, com medo de que a força da água leve essa casa, desmonte essa casa e mate todo mundo. Então é muito revoltante. Mas, Matheus, o que te revolta? É uma pergunta muito honesta, tá, Matheus? Se um dia você assistir esse vídeo, porque eu acho que você nem vai assistir. Mas o que te revolta é a situação das crianças que estão desabrigadas, estão gritando de desespero, que perderam seus pais. É a situação das famílias que estão desesperadas, ou é a Madonna performar um show? Porque muito mais me parece que você está revoltado com a Madonna, que não tem nada a ver com a catástrofe, nada. É uma pergunta muito honesta. Você acha que se a Madonna não tivesse dado show nesse dia, essa catástrofe teria sido minimizada? Você acha que se a Madonna não tivesse performado seu show, tivesse cancelado por conta das catástrofes, teria ido um pouco mais de ajuda? Teria acontecido algo muito mais efetivo para que as pessoas fossem ajudadas durante a catástrofe? De coração, cara, eu acho que não. De boa. Eu tenho certeza que não. Se você parar para refletir com um pouquinho mais de inteligência, você vai perceber que nada mudaria. As pessoas ao redor do país continuariam fazendo as suas coisas, vivendo a sua vida, indo a shows, inclusive nessa noite do show da Madonna, teve diversos outros shows de vários outros artistas, lotados. E as pessoas estavam sofrendo no Rio Grande do Sul, porque o restante da população não parou a sua vida, Matheus. Você entende essa lógica? Especula-se, digo especula-se porque são fontes que não sei se tem 100% de certeza, mas foi destinado 55 milhões de reais para o Rio Grande do Sul, uma verba do governo federal, só que com 55 milhões não se faz absolutamente nada. 55 milhões não dá nem para o cheiro para toda essa catástrofe, para cuidar de todas as pessoas, o deslocamento de tudo, são 150 pontos de estradas estragadas, caídas. Eu concordo, viu? É pouco dinheiro, 55 milhões, mas essa foi uma verba inicial. Vamos lá ver a verba que o Lula mandou para o Rio Grande do Sul. Eu tenho que te falar, Matheus, que o governo federal anunciou um pacote de 50,9 bilhões para auxiliar as famílias dos trabalhadores rurais. As empresas do município do Rio Grande do Sul também estão incluídas. As 12 medidas de apoio aos gaúchos foram incluídas em medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu sinto te informar que sim, a sua fonte está errada, porque aqueles 50 milhões foi emergencial, então a gente já tem 50 bilhões aí que vai ser destinado ao longo de anos para ajudar todas essas pessoas. Vale lembrar que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a princípio
princípio, quase se recusa a receber a verba. E todas as vezes que ele recebeu, ele fez crítica a essa verba, dizendo que não havia necessidade, dizendo que não é assim que se faz política. Ele fez diversas críticas à verba que ele estava recebendo do Lula. Então, só pra te deixar claro, cara, como o grande problema aí não é o show da Madonna, mas é o governador do seu estado. Na catástrofe do ano passado, que foi uma enchente, tipo assim, umas 4 ou 3 vezes menor do que essa, estimou-se aí, cara, 4 bilhões de perdas. Imagina agora. Naquela catástrofe pegou alguns municípios e essa pegou 115 municípios. Cara, agora a água tá lá em Porto Alegre e ela ainda vai descer para chegar no oceano lá pro Rio Grande, na ponta do Rio Grande do Sul. Então ainda tem muito estrago a ser feito. Ou seja, esses 55 milhões não dá nem pro cheiro. Quando você vê o governo pedindo Pix das pessoas, dos cidadãos para ajudar, e sim, o cidadão, acho interessante que ajude, eu fiz campanhas para que as pessoas fizessem Pix ajudando, né? Mas se tu for parar para pensar, o governo não deveria pedir Pix, o imposto ele serve para quê? Pois é, né? Você sabe a história por trás desse Pix? Você sabe para estava indo o dinheiro que o Pix estava doando para o governo do Rio Grande do Sul? Você viu as notícias? De fato, o governo não deveria ter pedido Pix, não. O governo deveria ter sua verba para destinar para essas emergências. Inclusive, é importante que você cite a catástrofe do ano passado, sendo que ela era um exemplo do que pensar como plano de governo diretriz contra enchentes e catástrofes, e o governo não fez. Não é louco isso, Matheus? Que o governo já tenha tido um exemplo, daí ele ignorou todas as diretrizes de proteção ambiental para isso acontecer novamente? Pensa nisso. Qual que é a lógica disso tudo? Mas eu não vou entrar nos pormenores aqui. A questão é que esses 55 milhões, eles não servem para muita coisa. É uma ajuda? É, mas não é proporcional ao tamanho da catástrofe, que eu acho que as pessoas não estão tendo noção. Eu fiz um outro vídeo explicando mais sobre isso, e as pessoas foram um pouco injustas comigo, dizendo assim, cara, todo mundo tá falando sobre isso, todo mundo, né, não sei o quê. E eu falei, cara, as pessoas não estão tendo noção do tamanho disso. Sim, tu vê um que outro videozinho no teu TikTok, no teu Instagram, de alguma casa sendo arrastada, mas tu não tem a dimensão do quão grande é aquilo. As mídias grandes, as TVs abertas não estão noticiando como deveriam, para as pessoas terem esta noção. O próprio Jornal Nacional, não é que eu assisto o Jornal Nacional, mas estou na casa da minha mãe, então ela assiste, não teve aquele 1 minuto de silêncio por o tanto de pessoas mortas. Mas é que o minuto de silêncio não é efetivo, né, cara? 1 minuto de silêncio não adianta, a gente tem que fazer 1 minuto de barulho. Aliás, a gente tem que fazer muito barulho, vários minutos de barulho. Porque você quer o quê? Uma solenidade pelas pessoas mortas? A essa altura, a solenidade não vai salvar a vida das pessoas que estão vivas. As pessoas morreram porque o governo do seu estado ignorou diversas diretrizes de política ambiental. Inclusive, ele modificou mais de 50 itens das diretrizes de proteção ambiental do seu estado. E essa modificação é uma das grandes causas e culpas dessa destruição que houve por conta desse acidente ambiental no seu estado. Essas pessoas morreram e existe um culpado. Não é o minuto de silêncio da Rede Globo que vai trazer dignidade pela morte das pessoas, muito menos pela vida de quem continua vivo, cara. Teve um final assim, estamos esperando na expectativa para o show da... E o show da Madonna é um show que, se você não sabe, é um show gratuito, foi gratuito para as pessoas. Ele teve um custo total aí de 60 milhões, 5 milhões a mais do que o custo repassado para o estado do Rio Grande do Sul lidar com os seus problemas, e nós lidaremos, como sempre. Só que isso fica um pouco incoerente, né, cara? Fica um pouco assim, meu Deus. É incoerente só na sua cabeça, tá? Só na sua cabeça limitada que é incoerente. Porque esse dinheiro vem da iniciativa privada, sendo que a própria iniciativa privada doou o mesmo valor do cachê da Madonna para o auxílio das pessoas que foram vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O mesmo banco que pagou o valor do cachê da Madonna pagou esse valor também, ou doou esse valor para as vítimas da enchente. Vamos deixar isso bem claro. Tá de mim, pensa assim, Copini, exerce a tua sensatez e pensa que uma coisa não tem que ter a ver com a outra, né? Uma coisa não tem que ter a ver, o show já estava programado e tudo certo, mas a outra metade pensa, cara, não é um pouco de descaso? Porque a gente está falando de um desastre equivalente a uma guerra, equivalente a um bombardeio, só que
por uma força muito maior, que é a força da natureza. Não, 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 não. Por uma força muito maior, que é a força do capitalismo. O que causa a morte de pessoas através de desastres ambientais é o capitalismo. O que faz o capitalismo? Ele faz com que grandes empresas que são detentoras dos meios de produção produzam os seus produtos para o mercado através da exploração desenfreada da natureza, sendo que quem produz isso são pessoas que estão trabalhando para esses donos do meio de produção por salários que jamais vai modificar a vida delas, e elas são obrigadas a consumir os próprios produtos que elas produzem, que são produtos que, além de destruir a natureza, destrói seu organismo, causam câncer, causam doenças, e essa produção em massa de produtos ultraprocessados e outros tipos de produtos, como plástico, vai destruindo cada vez mais a natureza, e esses acidentes vão acontecendo, sendo que as medidas de proteção contra esses acidentes, que tem que ser uma medida de proteção ambiental muito bem estruturada, é uma função do governo. Então, o que causa isso é o capitalismo, que você defende em diversos dos seus vídeos. Nós vamos ver em outros momentos. E as pessoas estão falando assim, mas fazendo pouco caso, sabe? Mas isso é culpa de que a cidade não tem bueiro. Cara, é culpa da infraestrutura e não sei o que. Cara. Quem tá perdendo familiar ali, familiar morto, criancinha boiando, não consegue ouvir uma coisa dessas. Não consegue te ouvir falando que é culpa do bueiro, que é culpa de falta de infraestrutura. Certo. O que as pessoas conseguem ouvir? Que a culpa é do show da Madonna. O que essas pessoas conseguem ouvir, o que vai ser bom pra acalentar elas é que, a Madonna não vai dar um show e os 55 milhões de reais destinados para vocês aqui vai ser somado a 60 milhões da Madonna e vai salvar a vida de vocês. É isso que as pessoas têm que ouvir. Elas não têm que ouvir que a culpa disso é falta de infraestrutura, é falta de bueiro, é falta de drenagem dos rios, é falta de cobrança de impostos das empresas que produzem e colocam os dejetos nos rios, nos oceanos, é falta de gerenciamento político sobre as questões ambientais. Elas não precisam saber disso. Elas não querem essa informação. Não dá informação verdadeira para as pessoas. Dá informação sobre a Madonna. Vamos falar sobre uma velha que se intitulou a Rainha do Pop, que é isso que vai acalentar o coração dessas pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Claro, Matheus, tá certíssimo. Cara, são 700 milímetros de água chovendo na cidade que mais choveu. Tu tem noção o que é 700 milímetros? Na tua cidade não chove isso em um ano. Tu tá entendendo? Tudo de uma vez só, tudo em um dia, 2 dias. É a força do rio, um rio gigante, arrebentando com tudo. E tu vem me falar de bueiro? Tu vem me falar de infraestrutura? O melhor país com a melhor infraestrutura não aguentaria isso. Inclusive, outros países estão passando pela mesma enchente que nós, com uma infraestrutura melhor e mais robusta, estão sofrendo da mesma forma. Pois é, Matheus, eles estão sofrendo da mesma forma porque o capitalismo que move o mundo está provocando isso. É o capitalismo que não permite que as infraestruturas básicas que deveriam sustentar todas essas questões naturais não suportem elas e as pessoas sofram. Sim, o princípio básico de uma infraestrutura é fazer bueiros, escoamento, organizar as casas em bairros, alagamento das ruas e não assorear as praias e não afundar todas as praias para fazer prédios e prédios como fizeram em Balneário Camboriú, que tá afundando. Balneário Camboriú daqui a pouco faz assim, implode. Porque os caras cavaram tanto ali, destruíram tanto a natureza e não criaram infraestrutura na cidade, que o próximo desastre ambiental que a gente vai ter aí é em Balneário Camboriú, e a gente vai ver as pessoas sofrendo ali. E os ricos milionários que moram ali e que movem o capital vão sair de helicóptero de lá e vão para outras localidades onde eles têm outras casas mais seguras. O que você quer que as pessoas ouçam uma hora dessa, Matheus? Que a culpa é da Madonna? É claro que elas precisam entender que elas precisam de infraestrutura. É infraestrutura que resolve o problema. Então tu não me fala uma coisa dessas. O pai que perdeu o seu filho ali não consegue ouvir uma coisa dessas. Esse é o descaso que eu me refiro. Enquanto que o show da Madonna, que está sendo falado, noticiado, repleto de simbolismos, quase como se fosse uma espécie de ritual a uma entidade não muito favorável. Falo isso não porque eu acredito. Falo isso não porque eu quero levar isso aqui para um lado conspiracionista, de forma nenhuma. Mas falo isso para tu ficar pensando. Falo isso para tu analisar o contexto. Um show gratuito de uma pessoa famosa na beira da praia, colocando todo o seu simbolismo ali, que não é nada bom,
que não representa, não importa se tem um lastro na realidade ou no mundo espiritual, não interessa. O que interessa é que o simbolismo traz um símbolo, e o símbolo tem um significado, e o significado não é nada bom. Não é engraçado que ele se contradiz o tempo inteiro, que ele não está insinuando nada, mas aí ele diz que tem um símbolo não é nada bom. Como o símbolo não é nada bom? Tudo é símbolo. A pantufa que você está usando, o casaco que você está usando é um símbolo paterno, o carro que você está usando é um símbolo do capital, um símbolo da propriedade. Tudo é símbolo. Você talvez desconheça o sentido do que é símbolo, o sentido etimológico da palavra símbolo. Fora a quantidade de contradições que ele vem todo o tempo tentando se reafirmar que ele não está insinuando nada, que talvez não seja isso, mas é cheio de símbolo, é cheio de ocultismo. Vocês viram que ele tem uma resistência ao ocultismo, porque em um outro momento a gente vai ver que ele é um cristão. O significado, sendo ele real ou não, ele tem um significado. Ele quer passar uma mensagem de o mundo se despedaçando, uma mensagem de que o que importa é aquele prazer mundano, o que importa é a sua autodestruição. Não. A Madonna, em seu show, fala exatamente o contrário disso. Fala que o mundo está se despedaçando e as pessoas não estão se importando. Inclusive, este show foi para homenagear pessoas que foram vítimas da AIDS. A AIDS, caso você não sabe, você não deve saber mesmo, ela é uma doença social, que ela foi negligenciada pelo Estado. Por quê? Porque ela atacava principalmente homossexuais. E o Estado tinha interesse em que homossexuais morressem. Quando essa doença começou a atacar os heterossexuais, os pais de famílias, mulheres, os padres e os pastores, aí o Estado começou a se preocupar, porque foi assim que surgiu a pesquisa. A pesquisa para tratar a AIDS, ela surge no momento em que a AIDS chega na família tradicional. Ela chegou na família tradicional, na família cristã, ela chegou no seio das pessoas que defendem a pátria, Deus e o cristão. Aí começou-se a imaginar que era um problema, porque se não chegasse aí, e fatalmente ia chegar, porque a gente sabe que os homens héteros casados saem com gays no sigilo, na surdina, enfim. Se não tivesse chegado aí, não teria pesquisa até hoje, as pessoas continuariam morrendo no mesmo número que morrem até hoje. Então Madonna faz uma crítica exatamente ao descaso do Estado à saúde pública. Madonna faz uma crítica aos políticos que não estão nem aí para as pessoas que vão sofrer, por exemplo, com enchentes. É isso que Madonna criticou no seu show inteiro. O que importa é ela simplesmente se colocar numa posição de que ela está sendo me fugiu a palavra, está sendo a transgressora de uma coisa que muitas pessoas acreditam. Eu também não estou nem aí para a crença das outras pessoas, mas essa coisa de transgressão, de transgredir tudo, de estragar tudo, de pegar toda a crença que tu acredita, seja ela boa ou ruim, seja ela limitante no quesito fé, ou seja ela que dá a graça da tua vida, no quesito fé também, mas estragar tudo, sujar tudo e jogar tudo fora depois. É essa imagem, esse simbolismo que ela passa. Não, pelo contrário. Ela passa a imagem de que ela está preocupada com a situação que o mundo vive hoje. Madonna está constantemente em protesto, ela vai na rua. No meio dos protestos pela vacina da Covid, ela foi no meio da rua com os protestantes pedir vacina. Olha que coisa, né? A vacina que foi negada pelo governo Bolsonaro e que, por conta disso, 700 mil pessoas morreram. Calcula-se por baixo, né? Porque esse número é subnotificado. Madonna passa exatamente uma mensagem simbólica de que a igreja sempre teve as suas preocupações. E uma delas não é o bem-estar do indivíduo comum. Não é. As preocupações da igreja são outras, que estão relacionadas à opressão dos corpos, à opressão do sexo e diversas outras maneiras de oprimir as populações e as suas diferenças e individualidades. Sim, Madonna é transgressora. Essa palavra que você falou é muito importante. Por que ela é transgressora? Porque ela é uma mulher que tem poder. Ela é uma mulher que mostrou como se conquista poder, dinheiro, fama, e ela conseguiu isso trabalhando. Ela conseguiu isso sem depender de homens dentro da indústria. Não é interessante que você ataque uma mulher que tem poder e que demonstra esse poder? Porque ela assusta esse tipo de homem. Madonna assusta o tipo de homem que não admite que mulheres possam ocupar espaços historicamente dominados por eles. Porque esses homens, eles falam da masculinidade como uma entidade suprema, superior a tudo. E aí, quando tem uma mulher que exerce seu poder social sobre as camadas, isso afeta eles profundamente. E talvez eu não tenha, de fato, algo contra a Madonna. E só acho ela uma velha sem graça que já deu o que tinha que dar. Você não tem nada contra ela, mas acha ela uma velha sem graça.
É muito risível que você se refira a uma pessoa como velha, sendo que o destino de todos nós é ser velho caso tudo dê certo na vida. Porque a gente só não vai ficar velho se der muito errado, né? A gente morre. Madonna tem um discurso maravilhoso, brilhante, que ela diz que o que mais incomoda as pessoas é que ela resistiu, é que ela sobreviveu. Que todo mundo morreu. Fred Mercury morreu, Prince morreu, todo mundo morreu. Mas ela sobreviveu, ela tá viva aqui pra contar histórias e pra fazer sucesso. Isso incomoda homens como ele. Ela é uma velha, ou seja, incomoda que ela esteja sobrevivendo. Para ele, supostamente o ideal seria que ela tivesse morta. No auge da carreira dela, ela fez sucesso, pronto, desapareceu, morreu. Tipo Michael Jackson. Mas ela está viva, fazendo sucesso, música arrastando milhões de pessoas e multidões com seus sucessos, e isso incomoda. E que deveria estar agora descansando, fazendo crochê, fazendo coisa de véia. E não, rebolando para brasileiro bater palma, que inclusive a Madonna é uma das mulheres que é conhecidas no Brasil por ser uma mulher que despreza os brasileiros. Não é possível que eu tenha ouvido isso, que ela deveria estar fazendo crochê. Ela disse isso? Eu não posso acreditar. Essa é a visão que ele tem das mulheres velhas. Porque provavelmente ele não pensa que homens velhos têm que ficar em casa fazendo crochê, não, tá? Ele acha que homens velhos têm que ficar pegando mulher novinha por aí, tem que exercer o seu sucesso, o seu poder, o seu dinheiro. Mulher velha tem que estar fazendo crochê em casa. Madonna faz música, faz arte, e ela vai ficar muito mais velha, porque ela vai viver muito, fazendo música e arte no palco. E ela faz isso exatamente para debochar de homens como ele, para jogar na cara deles que eles são muito inferiores e fracassados em relação a ela, que o poder que ela exerce socialmente é muito maior do que qualquer coisa que eles façam na vida. Ela rebola a bunda, ela mostra a bunda justamente para debochar de homens que acham que mulheres velhas têm que ficar fazendo crochê. E não, Madonna não odeia as mulheres brasileiras e muito menos o Brasil. Muito pelo contrário, Madonna ama o Brasil. Inclusive ela esteve aqui várias vezes que não foi para fazer show. Ela veio aqui fazer campanhas, ela veio trazer dinheiro de doações, ela veio visitar amigos, diversas vezes aí, quem é fã sabe. E o brasileiro, com a sua síndrome de vira-lata, o seu vira-latismo, lambe o salto de quem o despreza. E não olha pra dentro, não olha pro que tá acontecendo. Isso aqui, cara, eu agora eu não tô falando como um defensor do meu estado, um bairrista, sabe? Eu tô falando como alguém indignado do próprio país que vive. Não quero ser o tiozão de WhatsApp, mas eu tô aqui em vários grupos de WhatsApp referente a ajudas desses locais que estão em perigo real de vida. É que você é o tiozão do WhatsApp. Quando você chama a Madonna de velha que deveria estar fazendo crochê em casa e que você desqualifica mulheres na idade dela, você tá sendo só um tiozão do WhatsApp. Você tá em grupo de WhatsApp disseminando esse tipo de informação de que uma das culpas das pessoas não estarem recebendo ajudas no Rio Grande do Sul seria a presença da Madonna do Brasil, você tá sendo o tiozão do WhatsApp. É isso que você faz. Cidades, cara. Cidades, 2, 3 cidades aí que estão 100% submersas e nunca mais vão existir. Cidades que são impossíveis de serem reconstituídas. Não é 1, 2 casas que vão ser reconstituídas, que vão ser reconstruídas. Cara, uma cidade inteira, um comércio da cidade inteiro. E não é por culpa de que, porque o Rio Grande do Sul ele lida com soja, então aconteceu isso. Porque não tem bueiro na cidade, então aconteceu isso. Repugnante o que a gente ouve. E não tá tendo esse cuidado, sabe? A gente não se sente, não que a gente queira também, não que a gente queira um cuidado do governo federal, porque isso nunca existiu pra nós. Vocês realmente não querem cuidado do governo federal. O governo federal insistentemente demanda dinheiro para o Estado e o Eduardo Leite só não nega, porque ele não pode negar. Mas tem diversas fotos do Eduardo Leite aí fazendo cara de cu no momento em que o Lula está ali do lado dele falando, olha, estamos aqui trazendo ajuda, oferecendo o fomento necessário, o Eduardo Leite não quer. Eu acredito que tu que mora no norte do país, tu também sente a mesma coisa, entende? Sinto. Eu não moro no norte do país, mas eu sou do norte do país. Eu sou nortista, eu sou paraense. Nasci em Manaus e cresci em Belém do Pará. E eu conheço muito bem essa estrutura, tá? Eu conheço muito bem como é que nós, humanos, e que somos de cidades que crescem, que são metrópoles, se aliam à natureza para fazer esse crescimento. Lá no estado do Pará, não é diferente não. O crescimento das cidades também é desordenado. A gente afeta muito a natureza, tem muita queimada. Eu conheço essa revolta que ele tá passando, que ele tá vivendo. Eu entendo. Ele só tá justificando de uma forma errada. E não que a gente quer, mas a gente vê isso como algo muito evidente agora, onde é que as pessoas estão se unindo cada vez mais para cuidar de si mesmas e vendo que nós somos completamente impotentes perante a força da natureza ou a força de algo além da natureza que não cabe falar nesse vídeo. Tu pesquisei por conta própria. Eu adoro que ele fala que ele não é místico, que ele não é ocultista, mas ele fala de uma força da natureza que você vai ter que pesquisar, que é uma coisa ocultista, que é da Matrix, que são os donos do mundo. Ele fala umas coisas dos reptilianos. A gente vai ver em um outro momento e outro vídeo. Né? Mas não tem como gerar uma certa revolta
né? Imagino que você, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, com o sul do país e com as catástrofes que estão acontecendo. Mateus, todos nós temos a ver com as catástrofes do Rio Grande do Sul. Assim como todo mundo no Rio Grande do Sul tem a ver com todos os outros problemas do resto do país, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como do Acre. É porque vocês aí no Rio Grande do Sul acreditam que vocês não são o Brasil, que vocês não são o país. Já tentaram até ter um governo próprio, um país, virar enfim, uma outra república. Mas isso é um problema de você. Sim, a gente tem a ver com esses problemas, não só na base. A gente tem a ver diretamente quando a gente é parte da estrutura capitalista, que consome, que gasta, que suja, que polui e que não luta por benefícios. A gente tem a ver sim. Tu não tá nem aí pra isso. Ainda assim, tu se sente revoltado porque foi o teu dinheiro que foi usado pra pagar uma velha pra rebolar no palco. Não foi o nosso dinheiro que foi usado e a velha foi lá rebolar no palco. Isso você tem razão. E que bom que ela foi rebolar no palco, porque significa que ela tá viva. Eu fico imaginando como é que você vê a sua mãe, a sua avó. Se são velhas que tem que ser pessoas inúteis, né? Pessoas que não têm mais capacidade de fazer nada, além de crochê dentro de casa. Eu fico imaginando como é que vai ser a sua esposa no futuro, como é que você vai enxergá-la quando ela ficar velha. Ela vai ter que ficar fazendo crochê dentro de casa. Ou suas filhas, como é que você vai imaginar o futuro pra elas, velhas, ficar dentro de casa fazendo crochê. Não foi o nosso dinheiro, Mateus. Tira essa ideia da tua cabeça. Não seja tão infantil. Faça uma pesquisa um pouquinho mais profunda, não seja tão raso. Imagina quem tá aqui e não tá recebendo o que merece de ajuda. Não existe helicóptero suficiente para salvar todas as pessoas que estão em cima das suas casas. Não existe acesso. Parece que vai acabar a comida nos mercados das cidades da Serra. E por aí vai, né? Um efeito cascata. E o negócio ainda não terminou. Graças a Deus aqui na minha cidade parou de chover. Mas amanhã, ou hoje no caso, estão esperando mais coisa ruim. A gente tá aqui para ajudar se for preciso. Enfim, cara. O vídeo ele ficou mais um desabafo meu perante a esse país do que a Madonna em si. Te lembrando mais uma vez que o nome Madonna, ele significa Virgem Maria, e muitas das vestimentas dela fazem esse contexto uma alusão à Virgem Maria. Toda vez que eu vejo, falando a mesma coisa que eu falei lá no começo, né? Toda vez que eu vejo um macho hétero, especialmente essas pessoas que defendem a extrema-direita, enfim, todo esse pensamento proto-fascista, falando mal da Madonna, a gente sempre tem essa ideia de que são homens que detestam mulheres. Detestam. Porque um homem que se refere a uma mulher que envelheceu dessa forma, ele só pode odiar mulher estruturalmente. E mais uma vez, a gente não tá falando de sexualidade não, tá? Em alguns momentos, em outros vídeos, a gente percebe que ele odeia o Brasil, que ele fala que ele não gosta do Brasil, que ele não defende o Brasil. Então, eu acho que tem um problema muito mais de base mesmo na opinião do Mateus, que fez um vídeo, esse vídeo tem 2 meses dentro do seu canal, acho que mais ou menos isso, e que ele expressa a sua revolta contra uma mulher que trabalhou a vida inteira, e que trabalha ainda a vida inteira, né? E o trabalho dela é entregar entretenimento. A gente percebe o quanto o patriarcado e a estrutura dele sacrifica a vida de pessoas para colocar um posicionamento machista e imprimir essa visão de que ela é uma visão correta sob a luz do cristianismo. Eu não acredito que o grande problema da humanidade seja macho, hétero, branco, não é isso, tá, gente? Porque depois a gente vai ficar cheio de vídeo aqui falando mal de homem cisgênero, de homem hétero, essa não é a intenção, tá? Não tem um vilão nessa história. O grande vilão é a estrutura. O grande vilão é o capitalismo. Esse que é o grande vilão. Só que eu acho que a gente precisa podar e modificar opiniões que são protofascistas e que são baseadas no patriarcado, no machismo. E não dessa pessoa aqui, do Mateus, porque a opinião do Mateus não vai mudar. Ele faz um trabalho baseado nesse tipo de ideia, nesse tipo de pensamento. A gente pode mudar a nossa opinião em relação às coisas. É para isso que serve esse canal, pra gente pensar as nossas atitudes, as atitudes das pessoas que estão próximas da gente. Como é que a gente pode ajudar a construir um pensamento crítico, mais elaborado e mais profundo sobre as coisas, sem se ater a detalhes vazios, pouco pensados, acríticos, como é esse pensamento do Mateus. A saber, Madonna é sim a rainha do pop. Muito obrigado para quem chegou até aqui no final deste vídeo. Eu quero lembrar vocês que aqui debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se. Você pode escolher a sua maneira legal de ajudar o canal a continuar fazendo vídeos toda semana, ou a semana inteira agora, né? A gente tem vídeo pra caramba aqui. Não esquece que domingo, meio-dia, tem o nosso jornalzinho, e a gente tem sempre um ao vivo na segunda-feira ou na quarta, que é de noite, aparece lá pra mandar aquele superchat. Agora estão passando 2 vídeos muito legais também de letramento de pensamento crítico aqui pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.